Bem, em primeiro lugar, é dizer que o controle externo, de acordo com a Constituição do Brasil, está a cargo do Congresso Nacional. E o TCU trabalha em auxílio, em apoio ao Congresso Nacional nas fiscalizações que nós fazemos. Gostaria de ressaltar também que o TCU, recentemente, com o plano estratégico do TCU, agora em execução, houve uma pequena alteração da missão institucional do TCU, isso decidido pelos ministros da Corte. Antes, nossa missão, ela dizia controlar a administração pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento, em benefício da sociedade. Aliás, essa é a atual missão do tribunal. E se a gente formos ver a anterior, dizia assegurar efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Destaco essa alteração, que é contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Alteração também que vai para a nossa visão, que é ser reconhecido como instituição de excelência no controle e no aperfeiçoamento da administração pública. Então, nossos trabalhos sempre têm essa conotação de, além de fazer uma fiscalização normal, de conformidade, mas também procurar contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública. Tudo isso em benefício da sociedade. Rememorando aí a origem do trabalho do TCU em obras públicas, a gente poderia dizer que isso começou de forma mais institucional a partir de 1994, com o caso do TRT de São Paulo, que é muito conhecido por todos, e não vou aqui rememorar, mas só para pontuar o início dessa ação institucional do TCU em fiscalização de obras públicas. E que naquela época ficou claro da necessidade de um controle preventivo e concomitante de obras públicas. A Comissão Temporária de Obras Inacabadas do Senado Federal, então, isso em 95, o relatório final trouxe algumas recomendações. Uma das primeiras recomendações, isso por poder executivo, seria a instituição e manutenção de um cadastro geral de obras públicas. Para o TCU, a realização de auditorias em obras paralisadas. E também a criação de um programa permanente de auditorias em obras e serviços de engenharia. E aqui a gente percebe a origem da institucionalização desse programa de fiscalização de obras públicas. Nesse programa de obras públicas, de fiscalização de obras públicas, eu gostaria de ressaltar que até o exercício de 2011, nós basicamente fiscalizávamos o que estava no orçamento da União, aquelas obras que estavam no orçamento da União, e também editais, né? O lançamento de edital, de obra pública, então a gente fiscalizava também isso. E isso coincidiu também, a entrada de editais, um controle mais preventivo, com essa alteração da missão do TCU, que é controlar a administração pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento. A partir de 2012 também passamos a fazer qualidade de obras. Em 2013, concessões também entrou nesse grande programa. O TCU já fazia concessões anteriormente, mas aí de forma sistematizada. A governança de obras públicas, eu vou explicar um pouco o que é isso. E também passamos a pesquisar essas obras inacabadas. No 2004, no Fiscobras 2004, que é o que está em execução, a gente continua fazendo todas essas ações. Em qualidade de obras públicas, eu gostaria de ressaltar, se puder voltar só um pouco, eu gostaria de ressaltar alguns trabalhos que foram feitos. Temos obras em ferrovias, na educação, FNDE, principalmente no Proinfância, são creches, em rodovias, né, em portos, e unidades de pronto atendimento do Ministério da Saúde. A próxima, por favor. Aqui são exemplos do trabalho das UPAs, né, das unidades de pronto atendimento da saúde. E são obras recém-construídas, e isso são algumas fotos aí da situação do que nós encontramos. A próxima, por favor. Isso de rodovias também, obras recém-construídas, há obras aí com 2 meses de execução entregue, já com remendos executados. Por favor, a próxima. Concessões. Concessões, o TCU, ele age preventivamente, ele dá um parecer prévio na questão das concessões. E aqui eu trago alguns exemplos de acórdão do TCU,
nas concessões aeroportuárias, concessões rodoviárias, ferroviárias, de portos e geração e transmissão de energia. Só a título de exemplo desse trabalho, desse grande programa que o TCU faz em obras públicas. Exemplo aí de obras aí que o TCU, em matéria de concessão, fiscalizou, atuou. Governança de obras públicas. Aqui, claramente, a gente amplia o objeto de fiscalização, né? Faz uma análise da capacidade institucional de gestão de obras do órgão auditado. Também verifica a situação sistêmica na prevenção de falhas recorrentes. Então, isso já tem um grande apanhado, desde 95, que a gente faz isso de forma institucional. Então, tem um grande apanhado dessas falhas, e aí a gente passa a analisar essas falhas no sentido de sugerir medidas no sentido que não venha a ocorrer novamente. Identificação e disseminação de boas práticas também e maior envolvimento do gestor nesse processo como um todo. Aqui há exemplos também de trabalhos em governança de obras públicas. Nós temos 3 trabalhos do DENIT, um com relação a pontes e viadutos, a gestão geral, manutenção rodoviária, infraero também fizemos, infraero e ANOC como um todo, e Secretaria de Portos, aqui é título de exemplo desses trabalhos de governança de obras públicas. Como principais recomendações e determinações, eu posso trazer a normatização e padronização de processo de trabalho dos órgãos, corrigir deficiências na estrutura organizacional, promover o aprimoramento da gestão de pessoal, implementar práticas de gestão de risco, aprimorar os processos de controle, especialmente no recebimento de projetos, fiscalização de obras, aprimorar a gestão documental e gestão do conhecimento. Como boas práticas também, que nós trouxemos também a partir da execução desses trabalhos, eu poderia citar no DENIT a instituição de um grupo de estudos para a gestão de risco da contratação integrada, e também, com relação a portos, a contratação de consultoria para implantar sistema de gestão e manutenção no Porto de Suape. Trago também esse grande programa, principalmente da LDO, de obras públicas, ele é feito por determinação do Congresso Nacional, são regras que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até 2002, essa conceituação do que era irregularidade grave era bastante abrangente. A partir de 2003 a 2009, houve uma determinação de relevância material absoluta, importava o valor. A partir de 2010, a LDO já traz uma relevância material relativa, ou seja, a irregularidade em relação ao valor total da obra. E, a partir de 2014, também nós devemos nos pronunciar contra os impactos sociais, econômicos, financeiros da paralisação de uma obra pública. Essas competências todas, aí o papel de cada um também está na LDO. A unidade técnica do TCU, ele propõe a classificação de GP, se detectar irregularidade grave, com indicativo de paralisação. O ministro relator do TCU classifica essa irregularidade como GP ou não, então aqui ele pode discordar da equipe. O plenário do TCU ratifica ou não, ou retifica essa classificação da unidade técnica e do próprio ministro relator. Após isso, a CMO analisa a IGP e propõe ou não a paralisação do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional decide acerca da inclusão da obra no quadro de bloqueio ou não da LOA. Isso vai para o chefe do Poder Executivo, que pode ainda vetar o bloqueio desta obra. E o Congresso Nacional, por fim, pode derrubar o veto presidencial. Isso está regulamentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse é o procedimento que é feito. Eu trago exemplo aqui da evolução dessas indicações de GP pelo TCU e como o Congresso também agiu com relação a essas indicações do TCU. Eu destacaria o ano de 2007, 2008, que o TCU fez a indicação de 77 obras, o Congresso só colocou no quadro 44. No ano seguinte, ocorreu o inverso. O TCU indicou menos obras para paralisação e o Congresso colocou mais obras. O TCU indicou 47, o Congresso colocou 58. De qualquer forma, a evolução é decrescente e, se nós percebermos, no último exercício, 2013-2014, o TCU fez a indicação de apenas 7 obras e, por sua vez, o Congresso Nacional só colocou 2 no quadro de bloqueio. Então, atualmente, nós só temos 2 obras no quadro de bloqueio da LOA. Essas 2 obras são esgotamento sanitário em Pilar, Alagoas,
e a Via Marginal Leste, controle de enchentes, Rio Putim, Teresina e Piauí. Então, apenas essas duas obras, elas estão no quadro de bloqueio da LOA. As obras indicadas pelo TCU, além dessas duas, nós temos duas obras aí da Norte-Sul, construção do ferrovia, aliás, uma na Oeste-Leste, a FIOL, um trecho Caetité-Barreiras, na Bahia, uma outra ferrovia Norte-Sul, em Tocantins, construção da Vila Olímpica Parnaíba, BR-448, Rio Grande do Sul, e uma construção de uma ponte no Rio Araguaia. Não obstante, essas 5 obras não foram incluídas no bloqueio da LOA. Há, inclusive, obras aí já concluídas, ao exemplo da 448, Rio Grande do Sul. Certo? Então, não houve a paralisação dessas obras. Por favor, a próxima. Também, por determinação do Congresso Nacional, nós também devemos indicar aquelas obras em que os construtores, as empresas ou o próprio órgão acordaram, em conjunto acordaram, que a obra poderia ter continuidade, apesar de uma irregularidade grave, desde que houvesse a retenção de recursos. E esse quadro tem evoluído, se puder voltar um pouquinho, por favor, e no exercício de 2013, há 8 obras com retenção parcial de recursos, mas as obras continuam, elas não foram paralisadas. Obras inacabadas. É importante também trazer esse ponto, porque o Congresso Nacional se preocupa com isso já há bastante tempo. E, em 2007, o TCU fez um amplo diagnóstico das obras inacabadas no Brasil, trazendo as razões dessa paralisação de obras. Então, temos, desde decisão judicial, quadro de bloqueio da LOA, que aí, no caso, eram 8 obras, representando 2% das obras paralisadas. E, se a gente for ver, a maior parte das obras paralisadas, 159 ao todo, se devia ao fluxo orçamentário financeiro. Também havia problemas no projeto de execução da obra, com 81 obras paralisadas, rescisão contratual com 24. E muitas dessas obras também, 98, o gestor ele não informou ao tribunal o motivo da paralisação da obra. Então, são obras que foram paralisadas sem uma ação do TCU, às vezes mesmo sem nenhuma fiscalização do TCU. Mas as obras se encontravam paralisadas, foi o diagnóstico feito em 2007. Bem, a partir desse trabalho, o TCU, então, saiu com essas seguintes recomendações. Determinou ao Ministério do Planejamento a criação de um cadastro geral de obras. E aqui eu lembro aos senhores que, ainda em 95, o Congresso Nacional já havia recomendado a criação desse cadastro de obras. Ainda foi objeto de recomendação retomada do portal Obrasnet, com vistas a disponibilizar na internet informações sobre o andamento de obras públicas. As tais deliberações foram reiteradas no exercício de 2007, o Acordo 617 de 2010, e foi monitorada pelo TCU já nesse exercício, aí por meio do Acordo 148 de 2014. A existência de um cadastro de obras públicas executadas com recursos federais, a inexistência dificulta que se levantem informações precisas e atualizadas sobre as obras que estão atualmente em execução. Então, isso é importante, a relevância desse cadastro de obras públicas. Tramita atualmente no Senado Federal o projeto de lei 439 de 2009, tratando do tema e determinando a criação desse controle centralizado de informações. Por favor, a próxima. Tramitou ainda também no Senado Federal um projeto de lei, inclusive do senador Fernando Collor, o 58 de 2008. Ele foi rejeitado em março de 2014, mas também tinha por objetivo a criação desse cadastro de obras públicas. E, finalmente, também, o projeto de lei 2013 previa a criação de um banco informatizado com cadastro de obras públicas. Por favor. O TCU, mais recentemente, no ano de 2013, fez outro apanhado de paralisação de obras, agora por órgão. Aqui é o DENIT, por exemplo. Se puder passar a próxima, por favor. E aqui estão os motivos das obras paradas no DENIT. Algumas obras estavam paralisadas, o DENIT não informou a causa, aí nós temos 42 obras. Deficiência ou desatualização de projeto, com 36 obras. E, por decisão do TCU, apenas 2 obras estavam paradas no âmbito do DENIT, de um total de 184 obras.
Esse mesmo estudo foi feito com relação ao Infraero. Aqui também estão as causas. E das paralisadas na Infraero, não que houvesse uma terminação de paralisação, mas o TCU já tinha atuado de alguma forma nos contratos. Nós teríamos o aeroporto de Goiânia, de Vitória e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Apenas esses três, de um conjunto de obras paralisadas muito maior do que essas três obras. Por favor, a próxima. O FNDE também, nesse trabalho feito no Proinfância, havia 5.600 contratos para a execução de creches. Desses, havia 412 obras paralisadas. O TCU nunca havia estado nessas obras. Isso representa quase 10% das obras aí financiadas ou custeadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Também há um grande número de obras atrasadas no âmbito da FNDE. Apenas 1.000 desse conjunto, 5.000, estavam executadas. Por favor, próximo. O TCU tem procurado, ao longo desse tempo também, dialogar com a sociedade, com demais órgãos de controle, com o próprio Congresso Nacional. E, para exemplificar isso, eu destaco o diálogo que o TCU tem feito com a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em que houve 5 diálogos regionais, isso feito em Belo Horizonte, Goiânia, Recife, Belém, enfim. E eu trago alguns exemplos, né, o que foi dito desses diálogos pelo próprio pessoal da CEBIC. Por favor, o próximo slide. O José Carlos Martins, que é o atual presidente da CEBIC, numa entrevista para a Globo News, ele trouxe a seguinte frase: começamos a participar de alguns grupos técnicos dentro do TCU e começamos a perceber que aquele tipo de enfoque dado é o mesmo de quem deseja fazer a coisa corretamente. Daí propusemos um diálogo CEBIC-TCU. A próxima, por favor. É impressionante a convergência existente quando ambas as partes começam a entender as razões dos lados. Os resultados obtidos são maravilhosos. Então, isso foi o presidente da CEBIC que disse, numa entrevista para Alexandre Garcia, na Globo News. Por favor, a próxima. Eu trago para essa casa, né, como uma proposta, foi pedido isso, que a gente trouxesse uma proposta real aí ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, e eu destaco um pronunciamento do senador Fernando Collor, em que ele falou em 2013, surpreende não existir, por exemplo, um cadastro unificado das obras que recebem recursos federais, por meio do qual os parlamentares possam acompanhá-las. Para eliminar a falta de tal instrumento de controle, recomendo-se que, por meio de emenda LDO, se dê prazo ao Poder Executivo para construir o cadastro de obras. Por favor, a próxima. Então, a proposta que, na verdade, já há projetos de lei que já tramitaram ou tramitam no Senado Federal, há também recomendações do TCU a respeito, seria um cadastro geral de obras públicas instituído aí pelo Poder Executivo. E, para finalizar, eu associo aqui a missão do tribunal, essa missão que está no plano estratégico do tribunal, controlar a administração pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade, para dizer que na COINFRA, na coordenação de infraestrutura no tribunal, nós trabalhamos para avançar para uma visão sistêmica da área de infraestrutura, com o intuito de contribuir para a melhoria da governança pública no setor. Muito obrigado pela atenção.